Salve, salve todas as almas boas desse mundo, brother. Ufa, rapaz. É o Botafogo, né? Temos alguns assuntos aqui pra gente começar. Então bora lá, né? Vamos conversar direto aí que eu quero passar para vocês. Lembrando que esse vídeo está disponível no nosso canal Roberto Botafogo Oficial. Compartilhe com os amigos para a gente estar fazendo mais vídeos. E também está no nosso Instagram, Roberto Botafogo DF, beleza? Bom, galera, início de ano complexo. Muitos vão falar, calma, tem que dar tempo, calma, o pai vai estar se adaptando, calma. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou trazer duas questões que são principais por conta desse início de ano difícil. Uma questão traz a situação do Paiva, um comparativo com os outros técnicos que passaram na era SAF, isso, fonte que está disponível aí no GE. E a outra traz sobre o que a gente perdeu, que foi o poder bélico, poder de ataque, poder de criação. Mas traz também a questão dos jogadores que não estão sendo aproveitados, também matéria que está no GE, que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a escalação de hoje, né? Vamos aqui, a escalação de hoje. Eu acho que é fundamental a gente começar por aqui, né? Complicado hoje, hein? Complicado, hein? Você tá doido, hein? Vamos lá. A escalação de hoje... Opa, não, essa aqui não. Pera aí, garota. Aqui eu tô indo ao contrário. Essa aqui é mais no final. Essa aqui é mais pro final, tá? Vamos para a escalação de hoje. A escalação de hoje. A escalação de hoje ela vai remeter ao que eu quero passar de poder bélico, que foi o que a gente perdeu, né? Nós tínhamos, que é o que está fazendo falta, eu vou mostrar isso para vocês em números, nós tínhamos ali na frente, ali no ataque, 4 titulares, além dos que estão em campo. Por quê? Nós tínhamos mais 2 titulares, além dos que estavam em campo, que era justamente o Júnior Santos, né, que entrava sempre muito bem, e o Tiquinho, tá? Fora Romero, alguns outros que entravam também bem também. Nós perdemos o Almada e perdemos o Luiz Henrique. Perdas que estão fazendo diferença. Por quê? Com esse sistema que o Paiva está colocando, que ele ainda não conseguiu encaixar esse ataque, você vê o Arthur espetado e você vê o Matheus Martins espetado, sem aproximação. Cara, isso tá matando. Tá acabando com o Igor Jesus e com o próprio Savarino. Tá acabando com o Igor Jesus e com o Savarino. É só você ver o rendimento deles. Fora que o Paiva ainda tentou trazer o Igor Jesus para dentro da área, coisa que ele faz melhor, esse pivô de fora da área chegando. E também entrando na área e definindo. Mas enfim, vamos para a escalação de hoje para chegar onde eu quero, tá? A parte defensiva, a parte estrutural do time, já que a gente manteve 9 titulares dos 11, tá? Ela se manteve. A zaga, né? As laterais, apesar de algumas questões muitos não concordarem em relação ao Jefinho, mas nem que eu quero chegar, não. O nosso problema é a frente. Já que a gente perdeu Almada e perdeu Luiz Henrique, nós estamos entrando sempre com Matheus Martins e com Arthur. Na boa. Tomara que o Arthur melhore muito. Hoje ele até jogou um pouco melhor no primeiro tempo. Mas ele mostrou justamente isso. Ele é jogador de um único tempo. Ele é jogador de um único tempo. O Arthur é jogador de um único tempo. O Arthur não é jogador de 2 tempos. Tanto que ele foi substituído no final aí, pra você ver, já sem perna, sem condição. O Arthur é jogador de um único tempo. Já ficou bem claro. O Matheus Martins, ele tem uma oscilação que é pavorosa. Pavorosa. Não rendeu nada contra o São Paulo e hoje, de novo, era um jogador a menos dentro de campo. Jogador a menos. Por conta de não termos Almada e não termos o Luiz Henrique. E aí vem as 2 peças que a gente não tinha, que entravam também como titular, que a gente não tem.
Júnior Santos e Tiquinho. Então, olha a perda que a gente teve aí, né? Mas aí nós tínhamos no banco, e aí é onde eu quero destacar, porque eu não vejo o nosso defeito sendo na parte estrutural do meio para trás. Não vejo. Tem uma falha ou outra, mas não vejo esse defeito todo. Mas vamos lá. Nós tínhamos no banco, hoje, tá? Nós tínhamos Juan Cruz. Independente de ser bom ou ruim, nós tínhamos opções de ataque. Tínhamos o Juan Cruz, tínhamos o Elias Manuel e tínhamos o Raul Lindes, além do Mastriani. Eu não sei se o Newton também é atacante. Ah, e o Jefinho ainda, né? Então nós tínhamos opções de atacar, de ataque, de mudar nas peças que precisavam mudar sem desmontar o time, já que o time não estava ruim. Estava em cima do Galo. Estava em cima do Galo. Nós tínhamos peças pontuais para tirar as duas peças que não estavam funcionando. Arthur e Matheus Martins, como no jogo contra o São Paulo. E mais uma vez, teimosamente, não foi feita as substituições. Aí o outro ponto que eu quero chegar agora. Esse outro ponto que eu quero chegar é o seguinte, cara. Esse outro ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque realmente é um negócio que eu estou tentando entender. Tá? Esse outro ponto aqui. Eu estou tentando entender e eu quero que vocês me ajudem a entender isso aqui, tá? Eu quero que vocês me ajudem a entender isso aqui, porque eu realmente não consigo entender essa questão aqui, ó. Tá aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Mais uma vez, para vocês entenderem. O Botafogo, ele tem 120 milhões em contratação, ele contratou 500 milhões. Ele tem 120 milhões que estão tendo poucas oportunidades ou nenhuma. Poucas oportunidades e nenhuma. Matéria também que está lá no GE. Tá? E aí é onde eu não consigo entender, já que a gente está precisando dessas peças. O goleiro Léo Link, não precisa. O zagueiro David Ricardo, que entrou hoje, acabou de ser expulso. Para mim não era lance para expulsão, mas enfim. E aqui que está o detalhe. E os atacantes, Elias Manuel, Juan Cruz e Nathan Fernandes. Desses aqui, 2 eu tenho certeza que são velocistas. Que é o que a gente precisa, extremos velozes. Então, tem peças para reposição. Tem um deles que está machucado, está no departamento médico, vai com problema pessoal. Não sei qual dos 3 ainda, mas tem um deles 3. Tudo bem, sobra 2. Sobra 2. Por que eu estou falando disso, dos atacantes? Porque, gente, o problema do Botafogo é a construção das jogadas e o ataque. O problema do Botafogo é construir e finalizar. Só o resto do time é o mesmo, é aquele time que foi campeão aqui, ó, da Libertadores, é o mesmo time. Do meio da cabeça de área para trás é o mesmo time. E ainda nós temos 2 peças lá na frente que são os mesmos, que é o Igor Jesus e o Savarino. Mas 2 peças de ataque e construção estão fazendo a diferença. Almada e Luiz Henrique. E nós não temos a qualidade do Tiquinho e do Júnior Santos. Mas nós temos contratados aqui que somam quase 120 milhões, que é o Elias Manuel, o Juan Cruz e o Nathan Fernandes. Então, opção tem. Opção tem. Aí voltamos para o jogo de hoje. Mas aí, o professor Pardal inventa de mudar teimosamente, demorando de novo, só depois que apanha, só depois que perde, que já está perdendo, né? E por acaso, ele só troca laterais por laterais. Eu vou citar aqui o Gerson Canhota. Teve uma vez que o Gerson Canhota, ele falou o seguinte. Teve um jogo que o Botafogo estava passando pela mesma questão, de não atacar, de não construir. E o Gerson Canhota falou o seguinte, o Botafogo está jogando como um pugilista, lutador de boxe, que entra no ringue e só se defende. Fica aqui se defendendo, mas uma hora, um murro vai entrar e vai pegar ele. Ele está só se defendendo, ele não contra-ataca, ele não reage, ele não ataca, ele não fere, ele não vai para cima, ele não tenta vencer,
ele só se defende. Uma hora vai entrar um golpe do adversário. E aí ele vai ao nocaute, ele vai perder. É como isso que está acontecendo hoje. O Botafogo não consegue, com qualidade, apesar de que no segundo tempo contra o São Paulo, atacou bem. O goleiro fez milagre, tá? Apesar disso, eu sei reconhecer. Mas a gente não tem aquela qualidade que tinha, porque não tem aproximação dos jogadores. Por isso a gente não consegue bater nos caras. Que a nossa defesa não é ruim, tá? Apesar de alguns erros aí que teve nesses 2 jogos, mas não é uma defesa ruim. É o mesmo time. Mas a gente não tem a qualidade de construção e de matar o jogo. É isso que está faltando no Botafogo. Mas tem peças que foram contratadas para isso. Tem peças que foram contratadas para isso. Elias Manuel, Juan Cruz, que já teve uma oportunidade, né? E Nathan Fernandes. Tem peças para isso, além do Mastriani, além do Jefinho. Tem peças para isso. Mas ele insistentemente fica com o Matheus Martins se arrastando em campo até os 20, 25, 30 minutos do segundo tempo. Ele fica com o Arthur se arrastando em campo, porque o Arthur é jogador de um tempo só, ele mostrou hoje. Segundo tempo, ele não tocou na bola, ele não tem perna para correr 90 minutos. Infelizmente. Mas tem peças para isso. E agora eu vou no outro ponto, que aí, esse é o primeiro ponto, tá? As contratações, as escolhas erradas e as peças que tem. Agora eu vou no outro ponto, que já começa a se questionar o Paiva. Já começa a se questionar o Paiva. Já está se questionando sobre o Paiva. Será que ele é o jogador? Será que ele é o técnico para levar esse time adiante? Será que é o Paiva? Já começa a se questionar. E aí eu vou trazer para vocês aqui um comparativo, tá? Um comparativo do Paiva com os outros técnicos da era SAF. Deixa eu remover esse aqui. Vamos lá? Vamos trazer esse comparativo aqui para vocês. Do Paiva. Opa, peraí. Tá meio difícil aqui. Vamos trazer aqui. O comparativo do Paiva com os outros técnicos da era SAF. Porque já está sendo questionado sobre o Paiva. Já tem muito torcedor questionando sobre o Paiva. E está aqui o comparativo que eu quero passar para vocês. Bom, vamos lá? Tem que comparar para você entender o que eu estou falando, tá? Eu estou falando de poder de ataque, poder bélico. Vamos esquecer o jogo de hoje? O comparativo é de 6 jogos, tá? 6 jogos, juntando... A gente tem 6 jogos do Paiva, juntando Libertadores, 2 da Libertadores, e juntando os jogos do Brasileiro, os 4. Não estamos nem contabilizando aqui nesse comparativo, que é uma reportagem do Globo, que está aí, tá? Do GE. Estamos nem colocando o jogo de hoje. Estamos colocando só os 4 jogos do Brasileiro e os 2 da Liberta. Vamos lá. Luiz Castro, 6 jogos. 4 vitórias. O Paiva tem 2 vitórias. Esquece o jogo de hoje, tá? O Paiva tem 2 vitórias. Luiz Castro, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Luiz Castro. 12 gols marcados. 12 gols marcados. 12 gols marcados. Para eu não ser desonesto, deixa eu puxar aqui para não ter desonestidade. No que eu estou analisando, eu vou puxar aqui na Libertadores. Tá? Na Libertadores, o Botafogo ele fez 2 gols e tomou 1. Não é isso? Ele tem uma derrota e uma vitória. Não é isso? Ele fez 2 gols e tomou 1. Ou seja, vamos voltar para a comparação? Vamos voltar para a comparação? Está aqui. Com o Escasso foram 12 gols marcados. 12 gols marcados. E a defesa sofria poucos gols. Sofreu 5. Com Paiva, tirando o jogo de hoje, tá? Nós temos
5. Nós temos 5 gols sofridos. Os 2 da Libertadores, né? Na verdade, 4. Um da Libertadores, e um do Brasileirão. Tirando o jogo de hoje, tá? Tirando o jogo de hoje. Esses são os números do Paiva. Tá? São os números do Paiva em relação... Nossa, já estamos em 14º colocado. Nossa. Em relação ao Luiz Castro. Você está vendo a diferença que faz o poder bélico? Com o Castro, nós fizemos 12 gols. 12 gols. É o que eu falo, a gente tem que atacar, a gente tem que matar. Vamos para o Bruno Lage, porque aí já começa a cair. Viu que eu falei do Castro? Bruno Lage. 6 jogos, 4 empates, 1 derrota, 1 vitória. 6 gols marcados. Mesma quantidade de gols que o Paiva tem. 6 gols marcados. 7 gols sofridos. Você está vendo o parâmetro do Paiva? É o do Lage. E a gente viu o que aconteceu com o Bruno Lage. Thiago Nunes. 6 jogos, 4 empates, 1 vitória e perdão. Tá errado aqui. Aqui tem alguma coisa errada. Aqui tá 4 empates, 1 vitória e 1 empate. Tem alguma coisa errada aqui. Então, vou desconsiderar o Thiago Nunes, porque aqui saiu errado aqui, tá? 38% de aproveitamento. Vamos com o Arthur Jorge, sarrafo alto de novo. 4 vitórias, 2 derrotas. 4 vitórias, 2 derrotas. 13 gols marcados. 13 gols marcados. Tá aí, ó, na tela para você. 13 gols marcados. 6 gols sofridos. Tanto com o Luiz Castro como o Arthur Jorge, o sarrafo de gols lá em cima. O sarrafo de gols lá em cima. Mas você vai falar, mas a qualidade dos jogadores era outra. Beleza, concordo. Mas e você entender a dinâmica do jogo e mexer quando o jogador tá ruim? O Paiva hoje mostrou isso. Ele tinha peças, eu mostrei aqui, ele tinha peças para mudar o ataque. Ele mudou a lateral. Você viu aqui. E agora vamos para o Renato Paiva. O Paiva, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Números do Paiva. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 6 gols. Se considera hoje, tá? 6 gols marcados, 4 gols sofridos. E aí? Vamos para o aproveitamento? 6 jogos. Luiz Castro, 77%. Bruno Lage, não, vamos aqui. Arthur Jorge, 66%. Bruno Lage já começa a cair, 55%. Eu vou esquecer o Thiago Nunes aqui, porque não tem aqui o aproveitamento certo, tá? Bruno Lage, 55%. E Renato Paiva, 44%. Isso com 6 jogos. É claro que agora caiu mais ainda o aproveitamento. Então, existe um problema assim com o Renato Paiva. Existe um problema. Ele é fraco. Ele demora a mexer. Ele é fraco, ele é teimoso. Jogo contra o São Paulo era para mexer no intervalo, ele esperou até os 17. Mudou o jogo, fomos para cima, quase ganhamos. Mas ele esperou pra caramba para mudar. Uma coisa que era óbvia. Hoje, ele esperou até quando? Ele nem tirou, o Matheus Martins tirou no final do jogo, né? 37 minutos para botar o PK. Tirou o Arthur, mexeu nas laterais do time e deixou fora os caras que foram contratados para o ataque. Essa é a questão do Paiva. O Paiva, ele tem uma teimosia à la Bruno Lage. Tanto que o aproveitamento dele é à la Bruno Lage. O Botafogo, ele perdeu peças fundamentais de ataque, o restante se manteve e reforçou de novo a zaga. Apesar da expulsão do David e Ricardo, ele não é ruim, cara. O Jair é um bom zagueiro. Nossos pecados ainda na lateral, principalmente o Jefinho, que muitos preferem o Matheus Ponte, ou Jefinho não. É Jefinho também, né? Lateral. E muitos preferem o Matheus Ponte. Temos um bom goleiro, temos um bom meio de campo, a cabeça de área. Só que está sobrecarregando o Matheus Fernandes na criação, ou o Marlon Freitas na criação, porque ele não está rendendo a criação. A parte onde está o Savarino e estava o Almada, e teria que render, não está rendendo. Então, isso está matando o Marlon Freitas.
também na criação. Falar que o Marlon Freitas parou de jogar bola e tá ruim hoje, pelo amor de Deus. É porque não tem essa parte. Você entendeu? Tá tudo funcionando até quando chega no Marlon Freitas. Dali para lá não funciona. Porque não tem mais a parte que precisa ter, que é a parte de agredir o adversário, de construir jogadas de qualidade e defini-las com qualidade. A gente perdeu isso. E isso é fundamental num time. Como é que eu vou entrar num ringue de pugilismo para só me defender, não atacar, não contra-atacar, só me defender e não fazer nada para ganhar a luta? Eu vou ficar só me defendendo, querendo um empate, vai entrar um murro, vai me derrubar, eu vou perder. Palavras de Gerson Canhota. Esse é o Botafogo de hoje. E o Renato Paiva até os aproveitamentos dele. 44%. Bruno Lage, 55%. Arthur Jorge, 66%. Luiz Castro, puxar aqui de novo, 77%. E aqui a diferença que eu passo para vocês de novo. Gols marcados, time para cima, time incisivo, time que ataca, time que tem qualidade de ataque. Luiz Castro, 12 gols marcados. Arthur Jorge, 13 gols marcados. Aí já cai. Bruno Lage, 9 gols marcados. E o Renato Paiva, 6 gols marcados. Um time que não ataca, não ganha. Um time que não tem qualidade de ataque, não ganha. Ele vai empatar muito, ele vai perder jogos de 1-0, igual foi hoje, igual foi na Liberta. Vai ser jogos de 1-0, perder de 1-0, perder de 1-0, perder de 1-0, porque se defende bem, tem uma falha ou outra que custa o resultado, só que não consegue criar e definir com qualidade. Esse é o nosso problema. Passa também pelo texto? Sim, passa pelo texto, porque o planejamento também é dele, principalmente dele. Mas passa muito pelo Renato Paiva, que é fraco, é teimoso, não muda o time quando tem que mudar. Esse é o iniciante que a gente tem do Botafogo. Dá para acreditar? Dá. Dá para melhorar? Dá. Agora, eu pergunto para você. Me responde aqui nos comentários. O vídeo está no Instagram e o vídeo está no YouTube. Você ainda acredita em Renato Paiva? Fica essa pergunta para você. Me siga no Instagram, Roberto Botafogo DF, e também no meu canal do YouTube, Roberto Botafogo Oficial. Salve, salve sempre todas as almas boas desse mundo, brother. Tamo junto. Isso é Botafogo.